Olá, queridos! Sejam bem-vindos ao nosso Papo de Divã. Eu sou Bianca Cirilo. É com muito prazer que eu recebo todos vocês. Para aqueles que estão chegando pela primeira vez, sejam bem-vindos. Espero que vocês gostem do nosso conteúdo. Hoje nós vamos trazer um assunto bastante interessante também, que é a questão da culpa. A culpa como um sentimento por excelência, eu digo por excelência porque é o sentimento principal dentro do jogo do abuso afetivo e é o alvo que todo abusador se direciona, ou seja, qual é o objetivo de um abusador afetivo? É fazer com que as suas vítimas ou a sua vítima observe-se de uma maneira negativa. E a forma como ele tem para fazer isso é justamente o quê? Acionando culpa. O que é a culpa, né, gente? A culpa é um sentimento que gera autocobrança. Toda vez que você está na experiência da culpa, você necessariamente está se autocobrando. Você entra num processo de exigência diante de si mesmo. Você começa a se acreditar devedor. A culpa é um sentimento que impõe dívida. Ela necessariamente cria um padrão de oferecer mais. Quanto mais culpa, maior é a necessidade que a pessoa tem de oferecer mais. Seja oferecer mais afeto, oferecer alguma coisa material, mas de certa forma é estar mais presente. E isso é curioso, por quê? Porque os abusadores eles querem exatamente isso. Por que eles preferem a culpa? Por 3 razões, pelo menos, eu separei aqui 3 razões para a gente pensar de uma forma mais didática, para que vocês tenham elementos de análise e possam aprofundar isso, que é o seguinte: o primeiro elemento da culpa num jogo abusivo, principalmente quando a gente tem ali um cenário de relacionamento íntimo, isso é muito forte quando há um abusador nessa cena amorosa, nesse contexto amoroso. O que a gente observa ali? Qual é a função da culpa dentro de uma estrutura de relacionamento abusivo? Primeira coisa, manter a vítima numa posição de distração de si. Por que eu digo isso? Porque quando a vítima, né, se você é uma vítima, tá me ouvindo, né, e tá numa situação dessa, qual é o objetivo do abusador? Fazer com que você se distraia das outras coisas e pense apenas na dívida que você tem para com ele. Isso é um processo muito sério nesse jogo de manipulação, e a culpa ganha essa ascendência, ela tem uma supremacia dentro da relação abusiva, porque é ela que vai fazer exatamente com que você fique distraído de si e olhe para ele. Todo abusador, ele quer que você fique 24 horas olhando para ele, para que você fique listando na sua mente o que será que ele precisa, qual vai ser a próxima reação. Eu tenho que tomar cuidado com os meus passos, porque isso vai fazer com que ele se aborreça. E esse jogo da culpa, muitas vezes não é consciente. Na maioria das vezes você nem observa que você está, dependendo do momento, né, ou do estágio do relacionamento, você nem observa que você está nesse jogo de culpa. Você vai fazendo, você vai atendendo, porque você acredita, e é uma questão bem interessante de pensar. Isso pode ser inconsciente porque você acredita que cedendo você está amando. Aí que é o grande perigo. Quando você cede, você se acredita alguém que está contribuindo com o relacionamento. Então você cede porque você ama, porque você gosta, porque você quer que todo mundo fique bem, porque você cria na sua mente uma ilusão de que você é responsável porque ele também fomenta isso. Então, assim, a culpa é um sentimento que cria obrigatoriedade de cumprimento. Você na culpa, você começa a se preocupar demais com as suas ações para que as suas ações atendam à necessidade desse abusador. Gente, isso é muito complicado porque ela gera nessa vivência
você fica distraído das suas necessidades. Qual é o melhor sentimento para fazer isso, se não a culpa? Porque se você se sente em obrigação, se você se sente obrigado, melhor dizendo, você vai fazer de tudo para diminuir essa tensão. Você vai fazer de tudo para que isso não fique gerando mais dor dentro de você. Então você atende. No momento em que você está atendendo aquela cobrança, aquela exigência, você está negligente com relação às suas próprias necessidades, porque a culpa ela é tirânica. Ela não dá espaço para você olhar para as suas necessidades. Ela necessariamente te projeta para o outro, ou seja, para que você alivie toda aquela carga que ela traz. A culpa tem essa função. Aliás, essa é a maior função da culpa, gerar esse desconforto. Ela cria obrigatoriedade. Porque lá no fundo você também não se admite errando. O abusador, ele vai colocar isso na sua cabeça, que errar é um erro, errar é algo muito grave. Errar é uma ação muito grave. Errar é inadmissível. E a culpa é um sentimento implacável que diz para você que errar é impossível. Ela te desumaniza. É isso que eu queria trazer com mais profundidade. A culpa é um sentimento que te desumaniza. Distraído de si e preso a toda essa cobrança, esse jogo de cobrança de que você tem que doar mais, ser mais, ajudar mais, fazer tudo mais e nunca é suficiente. Lembrem-se que eu sempre falo que um abusador é uma personalidade saco sem fundo. Você joga, joga e nunca preenche, porque a insatisfação está nele, gente. Por que ele quer gerar culpa em você? Porque ele não quer olhar para si como alguém responsável pelas suas insatisfações. A insatisfação dele, o motivo está fora e você é o alvo. Então, assim, isso como eu sempre falo, nesse jogo abusivo, há um grave distúrbio de personalidade ali que faz com que a convivência seja assim. Então, se você não estiver atento, se você já tem um histórico de culpa, isso é importante falar. Se você tem um histórico de culpa e vem repetindo relacionamentos abusivos, tá na hora de você começar a parar e pensar, caramba, por que eu estou continuando a fazer isso? O que eu preciso fazer de diferente para não continuar nessa perspectiva nociva para mim? Muito bem, isso é uma coisa. Então, a primeira função da culpa é te distrair de você e criar o sentimento de obrigação, o sentimento de dever, o sentimento de atendimento das insatisfações do abusador. Fiquem atentas, fiquem atentos. Por quê? Porque isso às vezes é sutil. Ah, mas você vai fazer isso? Mas poxa, logo hoje que eu tenho isso, que eu tenho aquilo. E o que caracteriza o abuso, eu não falei, é até importante falar isso, num próximo vídeo eu vou aprofundar mais, tendo outras oportunidades. O abuso, ele é uma ação constrangedora, repetitiva. Então, a culpa é um sentimento que atende a essa necessidade do abuso, porque a culpa é um negócio que é difícil de diluir, né? Quando a pessoa tem o hábito de cultivar a culpa, é complicado ela diluir aquilo rápido. Aquilo cria raiz, aquilo vai gerando ramificações e com certeza vai trazendo um padrão de dor muito grande. Então essa é uma questão. Primeira questão, como eu falei, a culpa ela impõe um padrão de dever, um padrão de ter que ceder ao outro para aliviar-se do remorso, daquela sensação de que, ai caramba, sensação de dívida que ela produz. Segundo aspecto, por que abusadores gostam tanto da culpa e fomentam a culpa? O segundo aspecto na culpa, eles mantêm a necessidade de transferência de responsabilidade. Ou seja, se o raciocínio de um abusador, quanto mais eu mantenho a minha vítima distraída em ter que me atender, em não pensar nela, em não ter vida própria. Aí eu estou lembrando de alguns casos, né, de abusadores que monitoram a vida. Há uma monitoria, um monitoramento, melhor dizendo, há um monitoramento. Então, para pensar, eles começam a observar seus passos, a criar um tipo de convivência
onde você não pensa em você. Então ele fica te observando porque ele quer que você atenda 24 horas a necessidade dele. Então, segundo aspecto, por que a culpa ela é tão útil ao abusador também? Porque ela faz com que ele não tenha que se responsabilizar. Porque se você está culpado, você vai assumir a carga toda. Você vai estar sempre segurando o piano nas costas. Então, ele fica numa posição muito tranquila de que isso está assim, isso está uma bagunça por sua causa. A relação está ruim por sua causa, como eu já falei em outros vídeos. Então, assim, uma segunda função da culpa é manter a ilusão de que a responsabilidade é sua e ele não tem nada com isso. A posição dele é uma posição infantil e imatura, como eu sempre falo, que é a posição de receber. Então, na posição de receber, ele nunca vai parar para ter autocrítica, ele não vai parar para raciocinar. Não, o problema está exatamente naquele que é a vítima. Se você é a vítima, é você que está me ouvindo. Então, assim, fiquem atentos aí, tomem cuidado com esse fomento da culpa, que não necessariamente é um fomento ostensivo. Às vezes é muito sutil. Mas você vai fazer isso, como eu falei, eu me senti assim porque você fez isso. Ele fala numa de que está numa boa, mas aquilo vai gerando uma pulga atrás da orelha. Vai gerando mais um negocinho para você guardar e ficar, será? Será que ele quis dizer? Porque assim, ele fala nas entrelinhas, muitas vezes, para você tentar adivinhar. E naquela que você tenta adivinhar, você se dá mal, porque você vai criar uma série de razões na sua cabeça que não necessariamente é a realidade, porque ele vai criar todo aquele enredo. Então, recapitulando, para a gente passar para a terceira coisa e última. Primeira coisa, a culpa atende à necessidade, é fomentada pelo abusador, porque ela distrai você e faz com que você fique 24 horas num sentimento de dever. Segunda coisa, a culpa mantém a crença de que a responsabilidade é sua e não dele, então isso sustenta todo o jogo de manipulação. E a terceira coisa, que tem tudo a ver uma com a outra, a culpa gera necessidade de obediência. Você tem ali o primeiro aspecto, esse dever, esse compromisso, e no terceiro aspecto é obediência. Exatamente porque você tem dever, compromisso, você precisa obedecê-lo, porque se você está culpado, você tem que consertar. No primeiro aspecto, a gente tem muito essa coisa do consertar. Eu preciso consertar, ele está chateado, ela está chateada, eu tenho que dar um jeito dessa situação melhorar. Isso eu ouço demais e ouvi demais, porque a pessoa chega com uma impressão, mais do que impressão, não é impressão não, ela chega com uma certeza de que ela é responsável, depois ela começa a relativizar, mas no primeiro momento de dor, onde essa pessoa chega à clínica com essa demanda, no primeiro momento é uma sensação de que tem algo errado comigo, eu preciso consertar porque ele reclama tanto, ela reclama tanto, tem algo de errado comigo. E nessa crença de que tem algo de errado com você, você acaba justamente fomentando, aumentando a culpa dentro de você. Então, o terceiro aspecto para a gente encerrar esse vídeo é a questão da obediência. Se eu estou devendo, eu tenho que obedecer. Sim, senhor, não, senhor. Sim, senhor, melhor dizendo. E aí você acaba não se dando conta dos limites necessários ao relacionamento. Você vai atendendo, você vai fazendo coisas que você não gosta, você se direciona a lugares que não te agradam, porque você está nesse ciclo. Ciclo qual é? Se corrigir. Primeiro ciclo, se corrigir porque eu estou devendo. Você tem que se corrigir porque você está devendo. Segundo, eu sou responsável por tudo. Terceiro, eu devo obedecer para compensar todo esse furo que eu venho deixando. E no fundo você não vem deixando furo nenhum. O abusador faz você acreditar que você está deixando furo para que você fique na posição, continue na posição de provedor. Aquele que vai levar para ele tudo que ele não consegue dar para si. Aquele que vai se acreditar responsável pelo bem-estar do relacionamento, pela paz, pela satisfação. Então, gente, fiquem atentos. Nós vamos encerrar daqui a pouquinho.
tentando reforçar essa ideia. Obediência é a última, né? Mas última assim, dentro daquilo que eu apresentei, mas não tem uma ordem. Nesse ciclo de dever, de obrigação, eu tenho que ser melhor, eu tenho que obedecer, eu sou responsável, eu tenho que dar conta. E aí a gente lembra de alguns casos assim de pessoas às vezes que se anulam muito, não respeitam seu horário de descanso, não respeitam o seu próprio espaço profissional, porque abre mão de tudo, porque a necessidade dele é urgente. Lembrei desse fato, que também compõe essa dinâmica. Dentro da dinâmica da culpa, a urgência passa a ser a dele e não mais a sua. Você nem tem urgência, você nem entra na sua agenda, você nem tem prioridade. Então, tudo porque você quer se livrar da culpa. E quanto mais você atende, deixei essa para o final porque essa é a parte principal. Quanto mais você atende, mais você se sente culpado, porque é interminável. Não adianta resolver a culpa do lado de fora. Ele quer fazer com que você acredite nisso. Então ele vai criar um contexto para que você continue fazendo isso. Porque quanto mais você faz isso, mais você se aliena de si. A culpa, ela é um sentimento que produz alienação de si. Você fica voltado ao outro, você esquece das suas necessidades. E ao fazer isso, ele te mantém refém, porque você fica exatamente estudando, ou a pessoa afetada, fica estudando mecanismos para que as coisas sejam do jeito que ele quer, ou que ela quer, do jeito que o abusador quer. E isso gera alienação de si, porque você não para se escutar, você não para colocar na sua pauta as suas necessidades, as suas prioridades. Um outro contexto, para a gente encerrando, eu vou falar sobre as razões que fazem você entrar num relacionamento abusivo. Por que você entra num relacionamento abusivo? O que acontece que você aceita ficar nessa posição de culpado? Aguardem os próximos vídeos, não percam, continue acompanhando aqui o nosso canal. É um prazer sempre estar aqui com vocês, compartilhando esse conhecimento, podendo trocar um pouco dessa experiência. Espero que eu tenha sido útil com esse conteúdo, que vocês consigam se beneficiar com ele. Compartilhem esse conteúdo para as pessoas que necessitam, que vocês conhecem, que de repente precisam ouvir isso para esclarecimento, para ampliar a percepção desse contexto. Continue nos acompanhando aqui no canal, é um prazer, agradeço pela audiência, pelos comentários que incentivam, que ajudam a gente a crescer, a continuar o nosso trabalho, ok, gente? Então vamos ficar por aqui hoje, um forte abraço para vocês, um beijo grande no coração e até a próxima.